Olá pessoal, vamos continuar hoje falando sobre os métodos numéricos para resolver e achar as raízes de uma função ou zero de funções. Mas antes, como eu falei na aula passada, estou mostrando aqui o link para você adquirir, se você estiver interessado, no livro que eu escrevi de cálculo numérico com uma abordagem de computação quântica. O valor dele na livraria está R$ 49,00 e claro, você pode parcelar se for o caso, né? R$ 49,00 não é nem um lanche lá no Bob's, né? No Bob's você gasta muito mais do que isso. Então, para você ter essa obra de arte, tá certo? R$ 49,00. Mas se você quiser também esperar os exemplares que o professor vai receber pela livraria, então você pode também adquirir pelo mesmo preço, tá? Só que com um diferencial. Você vai ter o livro autografado pelo professor pelo mesmo valor de R$ 49,00. Então, aí está a dica, tá? Você pode obter diretamente no site da livraria, a Pris, você vai receber na sua casa, tá certo? E pode até parcelar, tá bom? Muito bem, então essas são as novidades, né, desse período, tá? Você já vai ter aí um material interessante aí para você trabalhar com cálculo numérico e também conhecer um pouco da computação quântica. Muito bem, então vamos continuar a nossa aula, tá? Voltando aqui, meta-abscissão, que foi o que nós vimos aí na aula passada. Começamos a ver e agora vamos continuar de verdade, né? Bom, ele faz exatamente menção ao teorema de Bolzano que nós vimos na aula passada, né? Então eu não vou repetir muito não, mas você percebe claramente aqui pela apresentação, tá? Que ele faz o uso do teorema de Bolzano, tá? Então, mas qual é o objetivo? O objetivo é reduzir a amplitude que você tinha do intervalo de A até B, até que você tenha um intervalo bem menor, B menos A, seja menor do que um epsilon dado, né? Sempre dividindo o intervalo que você tem ao meio. Isso de modo sucessivo e sempre fazendo os testes. Então vamos ver. Bom, aí você tem aqui os valores iniciais, certo? Então, o intervalo inicial seria de A até B. Então, você chama um intervalo inicial de A0 e B0 e toma o x0 como sendo o ponto médio de A0 e B0, né? Dado que A recebe o A0 e B recebe o B0. E aí, então, suponhamos que o f de A0 seja menor do que 0, o f de B0 seja maior que 0, e o f de x0 seja maior que 0, então aí você tem que verificar para onde está a raiz. Porque onde for mudar o sinal, como você percebe aqui A0 menor do que 0, f de B0 maior que 0, está tudo dentro do script, né? Dentro do teorema de Bolzano. Aí você testa o f de x0 e vamos supor que é só supondo que seja maior que 0. Para onde está a raiz? Então você verifica aqui, ó, que f de A0 e f de x0 trocam de sinal, tá? Trocam de sinal. E, portanto, o intervalo onde a raiz vai estar agora seria do intervalo de A0 até x0, né? Onde exatamente muda o sinal de f de x0 e b0, ok? Então, logicamente que agora o A1 passa a ser o A0 e o B1 passa a ser o x0, ok? E aí então você calcula um novo ponto médio. Então x1 vai ser o A1 mais B1 dividido por 2. E aí então, novamente aqui verifica-se o seguinte, né? F de A1 é menor que 0, F de B1 é maior que 0. E o F de x1 vamos supor que seja menor do que 0. Então estamos supondo aqui. Então nesse caso, tá? A raiz vai estar entre B1 e x1. Então, se
vai estar entre x1 e b1, e portanto agora o a2 passa a ser o x1 e o b2 passa a ser o b1. Você vai continuar o processo até que, na realidade, a distância ou então o teste, né, são dois testes que nós vimos na aula passada, seja menor do que o epsilon. E aí então você diz que o psi é a raiz para todo x pertencente ao intervalo de AN até BN. Então, olha só o que nós acabamos de verificar. Nós tínhamos aqui o intervalo maior, que é o A0 até B0, que é maior, certo? É um intervalo, digamos, inicial, intervalo inicial, de A até B, onde eu chamei o primeiro valor aqui de A0, né? A0, que recebe o A, e o B0, que recebe o B. Calculei o x0, e aí então verifiquei as condições, e portanto aí nesse caso o B1 e o A1 agora passa a ser exatamente esse intervalo, perceber? A1 e B1 ficou desse lado esquerdo, e portanto você despreza esse intervalo, esse pedaço aqui para cá, fica somente com esse. Aí o que acontece? Você calcula o ponto médio, calcula um novo ponto médio entre A1 e B1, que é o x1, e aí então você vai ter exatamente o seguinte: você vai ter que daqui para cá, certo? Você percebe claramente que a raiz, olha, já está bem próxima desse novo valor, observe? Está bem próximo. Aí você calcula um novo ponto médio e assim vai obtendo até você encontrar aqui valores que estão bem próximo da raiz. É claro que dificilmente você vai encontrar um valor exato aqui dessa raiz. Como a gente já sabe, o cálculo numérico não trabalha com valores exatos, trabalha com valores aproximados. Então você vai ter uma aproximação dado pelo valor de epsilon dado. Então aí nós temos aqui um exemplo, tá? Que nós já fizemos em sala de aula, mas é bom que você faça, tá? Refaça esse exemplo do ponto de vista do cálculo em si, né? Pegue uma caneta, pegue uma calculadora que você tem e faça esses cálculos. Olha lá. A função é aquela mesma que a gente já viu, aquela função padrão que eu já tinha mostrado para vocês. X ao cubo menos 9x mais 3 com exatamente de 0 até 1, ou seja, o intervalo inicial foi dado, de 0 até 1, e o epsilon é 10 elevado a menos 3. Tá? Então, aí você calcula o f de 0, um f de 0 que vai dar 3, que é maior que 0, e f de 1, o f de 1 vai dar o que? 1 mais 3, 4, 4 menos 9 dá menos 5, então é menor que 0. E portanto está tudo bem aqui utilizando o teorema de Bolzano, tá? Então, fazendo as interações aqui, ó, você percebe na interação o ponto médio entre 0 e 1, né, que é 0 mais 1 dividido por 2 dá 0,5. Aí, aqui nós temos aqui o teste do f de x em módulo, e o b menos a aqui em módulo, tá bom? Claro que aqui está o sinal, mas o sinal negativo porque não foi colocado aqui em módulo, tá? Então se calculou, deu menos 1,375. Obviamente que é muito maior do que 10 elevado a menos 3. Isso aqui em módulo, veja bem, o módulo, tá? Vai dar maior que 10 elevado a menos 3. Aí continua, vai a segunda interação. Aí você verifica que do lado esquerdo, né, está entre 0 e 0,5, que dá, somando dividido por 2 dá 0,25. E aí então você calcula novamente o f de x para fazer o teste e calcula o b menos a para fazer o teste, 0,25. E assim vai fazendo, tá? Porque você tem que sempre levar em consideração aqui a margem de erro, que é 10 elevado a menos 3. E aí então na décima interação você vai perceber que 0,3369, que é o x, que é o novo ponto médio, o f de x é 0,00660,
e o b menos a é 0,00098. Quer dizer, nesse caso, ambos são menores do que 10 elevado a menos 3, mas não precisaria disso, né? 10 elevado a menos 3, não precisaria. Apesar de que esse cara aqui ainda é maior, né? Mas esse aqui, ó, você percebe que é menor e, portanto, se um dos dois satisfizer, então você pode parar e aí então afirmar que a raiz é 0,3369 com 4 casas decimais, utilizando quantas interações? 10 interações. Tá? Então o método da abscissão é bem simples e você pode se divertir tranquilamente aí fazendo outros exercícios, pegando essa mesma função com aqueles outros intervalos I2 e I3, ok? Muito bem, pessoal. Aqui está o método de abscissão na forma mais completa, utilizando as interações de 1 até 10 e verificando que esse valor aqui é bem menor do que o epsilon, tá bom? Você pode utilizar uma planilha Excel, enfim, para fazer os seus testes e aí estudar e aprender sobre o método de abscissão, ok? E fazer exercícios também que estão lá no Classroom, que são as provas passadas, tá bom? Sobre esses assuntos. Muito bem. O método da convergência, né? O método sempre vai convergir desde que satisfaçam, claro, o teorema de Bolzano, tá? Aí nós temos aqui uma estimativa aqui para o erro, que é exatamente K maior do que o log de A0 menos B0 menos log de S sobre log de 2. Isso aqui é só uma estimativa, normalmente eu não peço isso, tá? Mas é só para você saber quantas interações mais ou menos você vai precisar, tá? Para obter a raiz, ok? Muito bem, esse é um exemplo e deu 7 interações. Muito bem, então na próxima aula então, vamos falar sobre o método da falsa posição. Até mais, pessoal.